É difícil pensar como o nosso mundo funcionaria sem a presença das tecnologias, das mais simples às mais complexas. São muitas as mudanças que as tecnologias trouxeram para a vida cotidiana dos indivíduos. Estas transformações também acontecem no contexto do Poder Judiciário Nacional, de forma a transpor barreiras que antes, por vezes, o distanciavam da população. Nesta aula do curso Justiça na Sala de Aula, vamos apresentar estas transformações tecnológicas, além de demonstrar as oportunidades de participação popular e de resolução de conflitos que as tecnologias de informação e comunicação proporcionam. O tema desta videoaula é as novas tecnologias e as transformações na Justiça. A Constituição Federal de 1988 previu uma série de garantias e direitos que antes não estavam previstos e que fez com que a população passasse a depositar muitas expectativas no Poder Judiciário. Por quê? Uma vez que todos esses direitos e garantias estão previstos constitucionalmente, eles podem ser judicializados. E aí o Poder Judiciário ele passou a exercer um protagonismo muito grande na sociedade. Com todas essas expectativas, os estoques do Judiciário passaram a aumentar cada vez mais. Para vocês terem uma noção, a gente, em 2015, tinha uma média de 100 milhões de processos tramitando no sistema de justiça. A cada 5 segundos, um novo processo ingressava no Poder Judiciário. E, por dia, cada juiz conseguia julgar uma média de 5 processos. A gente consegue perceber que essa matemática ela não fecha. E que a tendência é que esses estoques fiquem cada vez mais recheados de processos. Com isso, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ele conduziu uma pesquisa em 2011 e ele percebeu que no quesito rapidez, imparcialidade e honestidade, a população ela pontuava o Poder Judiciário em 4,55. A gente sabe que menos de 5 é abaixo da média. Imagine que isso era uma escala de 0 a 10. Ou seja, isso fazia com que o Poder Judiciário ele tivesse uma imagem muito frágil frente à população. E aí, diante de todo esse cenário e diante desses dados, o Poder Legislativo ele aprovou uma emenda constitucional, que é a Emenda Constitucional 45. Essa emenda ela foi responsável pela reforma do Poder Judiciário. E dentre tantas atribuições e tantas criações, uma das principais criações foi o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão interno ao Poder Judiciário que tem uma função de formular políticas públicas. Ele analisa o Poder Judiciário, reúne dados ano a ano, ele elabora um relatório que se chama Justiça em Números, que tem a ver com a produtividade do Poder Judiciário, o orçamento, como a gente gasta esse orçamento que é destinado ao Poder Judiciário. Ele analisa todos esses dados e, a partir deles, formula políticas públicas para uma melhor prestação jurisdicional ao cidadão. Isso quer dizer que ele atua em várias frentes para fazer com que a justiça seja efetivada. Dentre essas frentes que o Conselho Nacional de Justiça atua de fato e incentiva estão, primeiro, o incentivo aos métodos adequados de solução de conflitos, ou seja, mediação, conciliação, arbitragem, negociação e o próprio processo judicial, que pode ser adequado para uma série de conflitos. E outra frente que é muito forte é a virtualização. O Conselho Nacional de Justiça é o órgão interno ao Judiciário que tem a finalidade de controlar as atividades administrativas e de planejamento desse poder. Vamos entender agora como a criação do CNJ tem contribuído para a modernização do sistema de justiça. Uma das frentes que o Conselho Nacional de Justiça atua muito fortemente é a virtualização. A virtualização do Poder Judiciário ela é um processo profundo que diz respeito a muito mais do que o processo eletrônico. O processo eletrônico ele é uma ferramenta de virtualização
e ele é a digitalização dos processos físicos para um ambiente virtual. Mas um real processo de virtualização, ele diz respeito à completa transposição de uma estrutura burocrática que funciona no mundo físico para o ciberespaço, para o ambiente virtual. Então, isso quer dizer, para o Poder Judiciário, que os processos, eles começam, se desenvolvem e terminam todo no ambiente virtual, sem fazer com que as partes precisem em nenhum momento estar em contato físico ou se deslocar até um fórum, por exemplo, para uma audiência e se encontrar pessoalmente. Muitas ferramentas de virtualização podem ser percebidas, tanto no âmbito do poder legislativo e executivo, quanto no âmbito do poder judiciário, certo? Essas ferramentas, no âmbito do poder legislativo e executivo, elas efetivam a ciberdemocracia, ou o e-government, que é a democracia virtual, a democracia digital. Isso faz com que a gente, enquanto cidadão, tenha uma atuação democrática, tenha uma participação mais efetiva na construção democrática do nosso Estado. E as ferramentas do Poder Judiciário para virtualização, elas fazem com que a gente tenha um acesso à justiça mais efetivo. E essas ferramentas, elas podem incentivar não só o acesso ao Poder Judiciário enquanto estrutura, mas também o acesso a uma resolução adequada dos nossos conflitos, que nem sempre são equivalentes a um processo judicial. Muitas vezes, as resoluções adequadas dos nossos conflitos, elas podem acontecer fora do Poder Judiciário. E aí a gente tem ferramentas de virtualização também nesse sentido, que são o que a gente chama de Online Dispute Resolution. Ou então, resolução de conflitos online. Uma estratégia de virtualização utilizada pelo Judiciário é a ciberdemocracia. Ela representa a possibilidade da expressão popular em sua integralidade, sempre que os participantes desse processo precisem executar qualquer ato presencial. As novas tecnologias de informação e comunicação fizeram com que a gente se relacionasse de forma diferente. E isso fez com que a gente construísse um novo fazer democrático. É muito mais fácil hoje a gente fiscalizar os atos do Estado. É muito mais fácil nós termos noção do que de fato acontece. As redes sociais, por exemplo, elas fizeram com que nós nos relacionássemos de forma muito mais direta com os nossos representantes, seja no Poder Legislativo, seja no Poder Executivo. E fez com que a informação ela chegasse de forma muito mais rápida a cada um de nós. Todo esse contexto de transformação que foi iniciado pela criação e pela ampla difusão dessas tecnologias, ele criou também uma nova faceta da democracia. Isso é o que a gente chama de ciberdemocracia. Ciberdemocracia, em conceito, é a liberdade que nós, enquanto cidadãos, temos de nos movimentar, de coletar informação e de participar livremente da construção democrática virtualmente. Então, essa ciberdemocracia, ela permite que a gente esteja em constante participação da construção das leis do Poder Legislativo, da construção das políticas públicas que o Poder Executivo venha a desenvolver e faz com que nós sejamos parte atuante desse processo democrático. A ciberdemocracia, ela pode ter 5 graus de profundidade, de efetivação. O primeiro deles é a disponibilidade dos dados públicos e a disponibilidade de informação sobre as ações do Estado. O segundo desses graus é a colheita de opinião pública para a formulação de políticas públicas. O terceiro deles diz respeito à transparência estatal e à accountability. O accountability é a disponibilização desses dados e a utilização desses dados que são públicos
para uma responsabilização do Estado frente a uma eventual má conduta. O quarto grau de ciberdemocracia, ele diz respeito a uma democracia efetivamente deliberativa, ou seja, onde a população ela tem voz para deliberar sobre as políticas públicas, mas ainda assim, essas políticas públicas e a legislação elas são efetivadas por representantes. E o quinto grau de democracia digital é uma democracia direta, é o que a gente chama de ágora digital, que é nós, enquanto cidadãos, decidimos, formulamos, executamos políticas públicas e atuamos como uma democracia em que todo mundo é parte do poder. Aqui no Brasil, a gente consegue claramente vislumbrar que nós estamos engatinhando em direção a essa ciberdemocracia. Nós temos uma efetiva disponibilidade de dados públicos, ou seja, se você entrar, por exemplo, no site de uma prefeitura, você vai ver que lá existe um canal de comunicação direto, uma ouvidoria. Você vai poder perceber que existem uma série de serviços públicos que você consegue fazer e consegue acessar nos sites dos mais diversos órgãos, e você consegue descobrir endereço, telefone, com quem você precisa falar, todas essas informações num simples acesso ao site do órgão que você procura. Esse é o primeiro grau, a gente, enquanto Estado, conseguiu alcançá-lo. O segundo grau, que é a colheita da opinião pública para a efetiva construção de políticas públicas, a gente também tem ferramentas que permitem que nós colhamos essas opiniões. O site da Assembleia Legislativa, por exemplo, tem um espaço onde nós podemos dar opinião ou votar em projetos de lei que nós queremos que entrem em pauta para votação, em que a gente pode pedir para que determinadas pautas sejam incluídas em projetos de lei. Então, tudo isso é uma colheita de opinião pública para a ação estatal. O terceiro grau de democracia digital, que diz respeito à transparência e accountability, nós temos alguns desafios a serem superados, mas nós temos uma lei de acesso à informação, que é a Lei 12.527 de 2011, nós temos portais da transparência que mostram para nós, enquanto cidadãos, exatamente o que é que o nosso Estado tem feito, ou seja, qual é o orçamento estatal, de que forma esse orçamento ele está sendo distribuído, qual é, por exemplo, a remuneração dos servidores públicos. Todas essas informações, elas estão disponíveis no portal da transparência. Mas, em determinados momentos, elas não permitem com que nós efetivemos o accountability. Por quê? A gente tem todas essas informações, mas elas não estão em acesso tão simples para que o cidadão médio consiga compreendê-las, e a gente precisa cruzar muitos dados para conseguir entender o que essas informações querem dizer e para conseguir de fato, fiscalizar uma eventual má conduta do Estado. E aí, quando nós falamos de uma democracia direta ou de uma democracia deliberativa, ainda há um longo caminho a ser percorrido. E não sei nem se essa é um destino que a gente quer alcançar. Como a gente sabe, e muitos doutrinadores vêm dizendo ao longo do tempo, a democracia ela é um sistema de governo que tem uma dupla face, né? Uma face de Janus. A gente tem grandes vantagens com a democracia, mas existem uma série de desafios. Quando a gente fala de um governo da maioria, existe sempre uma minoria que pode ser desconsiderada nas decisões. Então, um caminho para uma democracia direta sendo efetivada, sobretudo no ciberespaço, eu não acho e eu não sei se isso seria a forma mais efetiva de alcançar
um governo justo, um sistema de governo justo. A reavaliação dos processos de solução de conflitos foi uma das consequências das transformações trazidas com as tecnologias de informação e comunicação. Surge assim um ambiente propício para a criação de um modelo de solução de conflitos que ocorra integralmente online. É do que vamos tratar agora em nossa videoaula. Online Dispute Resolution é uma forma de solução de conflitos online. Na verdade, é um conjunto de ferramentas que possibilitam a resolução de conflitos no ciberespaço, de forma virtual. Esse conjunto de ferramentas, eles são novos e eles ainda estão em desenvolvimento, sobretudo quando a gente fala no contexto nacional. No contexto global, ele já existe há algum tempo e ele já vem se desenvolvendo. As ferramentas de Online Dispute Resolution, elas possibilitam a resolução de conflitos nos mais diversos procedimentos, desde o processo judicial até a negociação, passando por todos os procedimentos que estão entre esses dois, mediação, conciliação e arbitragem. Essas ferramentas, elas existem tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública, enquanto política pública para o Poder Judiciário. E elas são ferramentas que oportunizam a real virtualização quando a gente fala do Poder Judiciário, e são as que vêm transformar o Poder Judiciário mais firmemente enquanto ferramentas tecnológicas. A gente tem ferramentas de Online Dispute Resolution no que diz respeito à arbitragem. Por exemplo, quando a gente fala de ferramentas de e-commerce, e isso muito forte, obviamente, no extrajudicial. Então, lojas como eBay, Amazon, Mercado Livre, todos esses sites, eles usam uma ferramenta de arbitragem. Quando a gente fala de ferramentas de Online Dispute Resolution para conciliação, por exemplo, a gente tem um exemplo no Poder Judiciário. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ele tem uma ferramenta de conciliação que funciona dentro do próprio processo eletrônico. Ou seja, as duas partes envolvidas no processo, elas entram numa sala de bate-papo, de chat, com um conciliador que vai, junto com elas, deliberar sobre aquele conflito, sobre aquele processo, e juntos vão construir um acordo e uma solução que seja satisfatória para ambas as partes. Isso é uma ferramenta de conciliação em Online Dispute Resolution. As partes elas não precisam se encontrar nenhuma vez no ambiente físico, na vida real, para que elas consigam resolver o seu conflito. Aí o processo ele nasce, se desenvolve e morre todo no ambiente virtual, realizando uma virtualização integral do processo. Quando a gente fala de mediação, o Conselho Nacional de Justiça ele tem uma ferramenta que ainda está em desenvolvimento que chama mediação digital. A mediação digital, essa ferramenta, ela também vai proporcionar uma virtualização efetiva da justiça em casos extrajudiciais. Além disso, nós temos ferramentas que oportunizam uma negociação digital. Essas ferramentas, elas são, em sua maioria, da iniciativa privada, até porque, quando a gente fala de negociação, não existe um processo ainda. Então, a plataforma que é super difundida aqui no Brasil, Reclame Aqui, ela é uma ferramenta de negociação. Você que tem um problema com algum serviço, com algum produto que você compra, com algum serviço que lhe é prestado, abre uma reclamação na plataforma, e a plataforma ela funciona como um local onde todas as pessoas podem abrir esse tipo de reclamação. E a loja ou o prestador de serviços, ele te dá uma resposta para aquela reclamação, em busca de, em comum acordo com o consumidor, solucionar aquele conflito de forma satisfatória para ambas as partes. Essa também é uma ferramenta de Online Dispute Resolution.
Muitas dessas ferramentas de Online Dispute Resolution, sobretudo as que ocorrem em ambiente extrajudicial, elas são tão efetivas ou mais do que o processo judicial para solucionar os conflitos de forma satisfatória a ambas as partes. E, da mesma forma que o processo judicial, elas permitem um acesso à justiça efetivo. Porque o acesso à justiça ele deve ser visto de forma ampla. É acesso àquilo que eu considero que é justo para mim, certo? Então, a gente permite que as partes saiam as duas satisfeitas com o acordo que elas chegaram. Quando a gente fala do processo judicial, as ferramentas de Online Dispute Resolution, elas ainda enfrentam alguns desafios. Quando a gente fala, por exemplo, de uma negociação que acontece única e exclusivamente no ambiente virtual, uma série de aspectos da negociação presencial se perdem. Por exemplo, o olho no olho, o tom de voz, a forma como eu intensifico determinadas palavras e determinados sentimentos, a linguagem não verbal. Todos esses aspectos que são fundamentais para uma negociação ou para uma mediação presencial, eles se perdem quando a gente coloca essa mediação para ser realizada, por exemplo, numa videoconferência, ou para que uma negociação ela seja realizada por troca de mensagens de texto, por exemplo. Esse é um dos grandes desafios que o Online Dispute Resolution ele apresenta. E é por isso que é tão importante a seleção do conflito adequado para aquele procedimento. Então, quando a gente fala de um conflito familiar, por exemplo, em que uma série de emoções estão envolvidas, em que eu tenho direitos indisponíveis envolvidos, eu tenho filhos, divórcio, uma história longa daquela família que está em jogo, muitas vezes é muito difícil a gente colocar um conflito complexo como esse para ser resolvido, solucionado em vias virtuais. Mas, quando eu falo de um conflito de consumo, em que eu tenho uma série de alternativas muito claras, devolução do valor, envio de novo produto, concessão de crédito, a gente consegue fazer uma negociação virtual sem que a gente enfrente grandes desafios. Quando a gente fala de desafios para o Online Dispute Resolution, um outro desafio que se apresenta é a inclusão digital. Para que essas ferramentas sejam efetivas e sejam amplamente difundidas, ainda há necessidade de uma ampla inclusão digital para que, primeiro, todos os cidadãos tenham conhecimento dessas ferramentas e saibam que podem utilizá-las. Segundo, para que todos os cidadãos tenham acesso efetivo à informação de como utilizar essas ferramentas e que eles saibam, de fato, manusear e ingressar, por exemplo, com um pleito ou com uma reclamação e que eles saibam como negociar esses conflitos. Um terceiro desafio muito claro que a gente enfrenta, principalmente quando a gente fala de negociação em conflitos de consumo, é que as lojas elas têm um poder muito maior de negociação frente ao consumidor, que é exatamente o que o Código de Defesa do Consumidor ele veio para solucionar. É essa hipossuficiência do consumidor frente ao grande poder das lojas e das grandes empresas. Nós falamos muitos dos desafios que o Online Dispute Resolution enfrenta. E ainda existe um grande caminho a ser avançado nessa direção. Mas existe ainda uma série de vantagens que esses procedimentos e que essas ferramentas nos oferecem. Primeiro, nós conseguimos compor conflitos entre partes, entre envolvidos que estão em cidades diferentes, em estados diferentes e muitas vezes em países diferentes. Essas ferramentas, elas permitem e elas transpõem barreiras de tempo e de espaço.
A gente pode mandar mensagem hoje para pessoas que estão num fuso horário diferente e elas responderem só quando elas puderem ou quando elas tiverem a disponibilidade de tempo para tal. Isso faz com que essa comunicação ela seja permitida em pessoas que estão em lugares diferentes do globo. Essa é a grande vantagem que a gente tem com o Online Dispute Resolution. Além, obviamente, da transposição das barreiras de espaço, que essas são indiscutíveis. As ferramentas de Online Dispute Resolution, elas permitem que eu busque aquilo que é justo para mim. Por quê? Eu tenho uma série de ferramentas que permitem que eu, enquanto cidadão, enquanto indivíduo, busque a solução de um conflito, seja diretamente com a outra parte, aquela pessoa que está envolvida no conflito junto comigo, ou procurando um terceiro intermediário que venha a compor e a facilitar a composição desse conflito junto comigo e com a outra parte envolvida. Essa é a grande vantagem das ferramentas de Online Dispute Resolution e a transposição clara entre as barreiras de tempo e espaço, elas permitem uma aproximação de pessoas que antes dificilmente seriam aproximadas. As ferramentas de Online Dispute Resolution, elas são a real efetivação da virtualização do Poder Judiciário, quando a gente fala em processo judicial e quando a gente fala em mediação e conciliação judicial. E elas permitem uma virtualização do acesso à justiça, que é eu conseguir buscar aquilo que é justo, para aquilo que eu considero justo dentro do conflito em que eu me envolvo, sendo dentro ou fora do Poder Judiciário. E as perspectivas de evolução para essas ferramentas são imensas. A gente tem a possibilidade de videoconferência, a possibilidade de ferramentas que permitam essa comunicação assíncrona, ou seja, eu comunico e mando uma mensagem agora e a pessoa ou outra parte envolvida naquele conflito, ela me responde mais na frente, no momento em que lhe é oportuno. Ela permite a transposição dessas barreiras de espaço. Então, a gente percebe que, para o futuro, essas ferramentas elas vão representar uma virtualização efetiva do Poder Judiciário e do acesso à justiça. O curso Justiça na Sala de Aula de hoje está terminando por aqui. Nesta videoaula, apresentamos algumas possibilidades de uso das tecnologias de informação e comunicação para facilitar a atuação da Justiça. Quer saber mais? Continue assistindo às nossas videoaulas na TV O Povo e acompanhe os módulos do ambiente virtual de aprendizagem da Fundação Demócrito Rocha. Até a próxima!